desejosos de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Eu creio que esse homem de Deus já tem uma palavra para mim. Toda vez que ele vem aqui, é um alimento forte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, está aqui o teu servo, o teu ungido, o teu escolhido, Pai, para trazer a tua palavra esta noite. Usa ele, Pai, com autoridade, com graça, com unção. Fala conosco, Pai, porque nós somos carentes, Pai, de ouvir a tua voz. Coloca no coração dele a palavra que o Senhor já determinou para nós esta noite, Pai. Usa ele, Pai, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. E ele, Pai, é o instrumento que o Senhor escolheu esta noite. Usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Receba o servo de Deus com palmas. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus, estou feliz por poder estar aqui novamente para transmitir a palavra do Senhor e juntamente comigo, a minha família, minha esposa Adriana, minha filha Evelyn, meu filho Lourenço. É sempre prazeroso para nós falar do amor de Deus e da sua palavra. Então eu me sinto honrado a cada vez, a cada momento que estou aqui para se alegrar com os meus irmãos. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, conforme o tema proposto, capítulo 3, versículo 15. Neemias, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. 12 portas e uma direção é o tema, e hoje nós falaremos sobre a porta da fonte. A igreja encontrou, amém? Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: e a porta da fonte reparou a Salu, filho de Colrosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Amém, queridos? Então pode tomar o seu assento, glória a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor é ela que dá sustento ao crente. A palavra do Senhor é ela que fortalece, que nutre a nossa fé, a nossa caminhada diante do mundo em que nós vivemos. E o tema 12 porta, uma direção, nos traz a memória de Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega na porta se não tiver direção. Então nesta noite nós já aprendemos algo importante da parte de Deus, através da sua palavra, que a palavra de Deus direciona o crente até a porta, aleluia. Então a palavra de Deus dá direção para aquele que se encontra perdido, para aquele que se encontra desesperançoso, para aquele que se encontra, meus amados, frustrados, sem esta direção. A palavra do Senhor mostra o caminho, e o caminho é Jesus. Lá fora as pessoas trilham por diversos caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é a morte.
mas a igreja caminha por um caminho que nos levará à porta. Quantos acreditam nisso? Diga amém, aleluia. É muito bom trilhar por um caminho com a certeza, com a convicção que um dia nós passaremos pela porta. A Bíblia vai falar, meus amados, a respeito deste personagem bíblico conhecido como Neemias. Neemias era copeiro, como os irmãos bem sabem, era copeiro do rei Xerxes. Amados, há muitas pessoas que não vê esta profissão com relevância, com importância. Mas se você não sabe valorizar as pequenas coisas, como Deus entregará nas suas mãos coisas grandes, não é verdade? Então a Bíblia diz que ele, sendo copeiro, ele executava o seu trabalho muito bem, ele desempenhava o seu papel com suma importância. E a Bíblia diz, meus amados, que enquanto Neemias estava ali servindo ao rei, Jerusalém passou por uma situação calamitosa. Jerusalém foi destruída, assolada, seus muros foram derribados, as casas foram destruídas, e a notícia chegou até Neemias e causou um grande impacto na sua vida. Salmista Davi, ele vai dizer que nós não devemos temer as más notícias, mas é muito bem verdade que tem notícia que tira o nosso chão, que tira a nossa paz, que mexe com a gente. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E qual é a confiança, qual é a capacidade que nós temos para poder vencer as más notícias, vencer os desafios do dia a dia? É confiar em Deus e trilhar pelo caminho da tua palavra. É a palavra de Deus que nos dá estrutura, é a palavra de Deus que nos conforta, é a palavra de Deus que nos dá uma injeção de ânimo na vida. Só a palavra de Deus. Então aquela mensagem impactou Neemias, saber que a sua cidade natal estava destruída, estava assolada. Se nós formos olhar, meus queridos, nós conseguimos visualizar também um cenário destrutivo, porque o ser humano caminha fora da palavra, o ser humano anda em desobediência. Então há também um caos instalado na humanidade, gerado pela desobediência à palavra, pelo pecado. Então Jerusalém passou por esta experiência calamitosa, por estar em desobediência à palavra. Não é de se estrear, não é novidade para a igreja saber que o mundo sofre as consequências daquilo que semeia. O mundo sofre as consequências daquilo que semeia. Então, meus amados, aquela mensagem impactou a Neemias, fez com que o seu coração se entristecesse, e o rei conhecia Neemias. Glórias a Deus. Como é bom ser conhecido pelo rei, não é verdade? Aleluia. É muito bom ser conhecido pelo rei. Triste é quando ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas quando você é conhecido pelo rei, é bom demais. A Bíblia diz que quando Neemias veio servir ao rei, ele percebeu que Neemias estava com o teu semblante triste, com o teu semblante abatido. Não é todo dia
culto é glória, que é reteté de Jeová. Tem aquele momento que nós adentramos na igreja, quebrados, provados, situações adversas da nossa vida. Então nem sempre nós adentramos na igreja com o coração saltitando de alegria. O ser humano, nós passamos por várias fases da nossa vida. É por isso que a nossa irmã leu aqui sobre o tempo. Há um tempo determinado para tudo. A Bíblia diz que há um tempo de alegria, mas há também um tempo de chorar. A Bíblia diz que há um tempo de plantar, mas há também um tempo de arrancar o que se plantou. Então nós, como cristãos na terra, como peregrino na terra, nós passamos por essas fases. A fase da alegria, a fase da conquista, mas também a fase da perda, a fase de festejar, de abraçar, mas também a fase de ficar retraído, se sentindo só. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que ali o rei percebeu que o semblante de Neemias estava decaído, e ele pergunta: por que está triste o teu semblante? Aí ele diz: como posso estar alegre sabendo que a minha cidade está em ruína? Irmãos, aqui entra a palavra sentimento. Se o ser humano não consegue sentir empatia pelo outro, colocar a necessidade do outro acima da sua, ele está com um problema, irmão. E é só Jesus para poder consertar, tratar esse problema. Então ele não consegue ficar com um semblante alegre, sabendo que a tua cidade estava destruída. Não há como ficar alegre, sabendo que um caos instalado por uma pandemia levou a muitos à sepultura. Não há como. Nós lamentamos, nós dobramos os joelhos e choramos, nós se compadecemos como igreja, porque a igreja sente. A Bíblia diz que para poder Jesus entregar a si mesmo como sacrifício, ele sentiu. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai lendo histórias e você vai ver a Bíblia dizendo: e ele sentiu compaixão por ela e a curou. Então, antes da cura, Jesus sentiu o quê? Compaixão. É por isso que eu disse aqui que se você não consegue sentir nada por alguém, você está em outro contexto de igreja. Não tem como eu ser solução para o problema de alguém sem primeiro eu me compadecer dela, sentir alguma coisa por ele ou por ela. Então a Bíblia diz que Neemias sentiu aquele baque, aquele impacto. Aí a Bíblia vai dizer, queridos, esta introdução, resumindo a introdução, que ali, após ter orado, jejuado, ele consegue cargas, ele consegue recursos. Para quê? Para ser enviado para a reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz, meus amados, que após sentir a tristeza por aquele povo que estava em ruína, agora ele é enviado. O rei permite que ele faça esta viagem. E chegando ali, meus amados, no contexto do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Neemias separou uns homens de confiança com ele à noite, porque de dia ele corria perigo. Então ele se sentiu mais seguro indo à noite. E é muito bem verdade que é à noite que muitas famílias, casais, filhos estão entrando na ruína. Então ele vai visitar a cidade com alguns
Então Neemias separou os homens. No capítulo 2 diz que ele fez uma inspeção no local. Ele visualizou o problema para poder ter uma noção de onde começaria a obra. E como os irmãos bem sabem, a obra começou pelos muros. A obra começou pelos muros. Nós, quando vamos edificar uma casa, alguém já viu começar a casa pelo muro? A gente começa a casa pela base, faz o assentamento, levanta as paredes, por último, o muro. Não é verdade? Olha a Bíblia ensinando. Neemias faz diferente, pega a visão. Nós estamos em pouco número, então requer cuidado, requer uma visão perita. Aí a Bíblia diz que vamos fazer primeiro o que? O muro. Aí a Bíblia diz que eles começam a obra. Porque, meus amados, do que adiantaria eu edificar a minha casa e não ter em volta dela o muro? A minha casa estaria exposta, a minha casa seria vazada facilmente pelo adversário, pelo inimigo. Então Neemias começa pelos muros, e como os irmãos bem sabem, ele começa a trabalhar nas portas. 12 portas e uma direção. Porque o que chamava atenção em Jerusalém, louvado seja Deus, não era o templo em si, era a presença dentro do templo. Aleluia. Então você pode passar por uma, por duas, por 12, mas o importante é o que está lá dentro, a presença. A porta é para te levar diante da presença. O que seria da igreja sem a presença? O que seria do crente, da família, sem a presença? Aleluia! Ai de nós se não for a presença. E a Bíblia destaca, meus amados. A Bíblia diz aí no versículo que lemos a respeito da porta da fonte. Irmãos, uma cidade sobrevive sem água? Certamente que não, irmãos. Como sobreviveremos em determinado lugar se não tiver água? É impossível, é inviável. Quando falta água por 3 dias, as pessoas já vão aos jornais, já se comunicam, já vão para as ruas, porque ninguém suporta viver sem água. A salmista Davi, ele disse: a minha alma anseia por Deus. Aleluia. A alma do crente tem sede de Deus, irmão. O crente sem Deus morre. O crente sem Deus não é nada. Então assim é a fonte das águas em Jerusalém. A Bíblia vai falar sobre a porta da fonte. O presbítero Rondinelli, ele leu aqui e falou sobre a porta. Jesus dizendo: eu sou a porta. Aleluia. Glória a Deus por isso. A Bíblia também diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pela porta. Aleluia. O crente vai passar
pela porta. A Bíblia diz que apertado e estreito é o quê? O caminho. Apertado e estreito é o caminho, mas nós passaremos por este caminho até encontrar a porta. Aleluia! Glória! Oh, glória! Quando vir a aprovação sobre a tua vida, é só você ficcionar o seu coração, o seu pensamento na porta. Não, eu luto para passar pela porta. Aleluia! Eu ainda estou no caminho. Olha, a porta da fonte. Alguns dizem corrente forte, significa era uma fonte que desaguava e também encontrava-se com o tanque de Siloé. Segundo pessoas, nós lemos a Bíblia, alguns acreditam no movimento do anjo, aonde pessoas corriam e se lançavam na água para ser curado. Mas há outras vertentes de ensino que diz que quando essas águas desciam, formavam uma corrente lá no fundo do tanque de Siloé. E essa corrente, quando as águas eram movimentadas, aquele que descesse primeiro era curado. Por quê? Porque a corrente de água descia da onde? Do templo, aleluia. Aquilo que emana de Deus é assim mesmo. Quando toca no doente, cura. Quando toca na pessoa cativa e oprimida, liberta. Por quê? Porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Oh, glória! Por isso que é a porta da fonte, meus amados. Nós temos que estar sempre ligados à fonte. Bateu a sede, vem a fonte, meus amados. A fonte sacia a tua sede. Quantas pessoas caminhando em lugares áridos, se alimentando de qualquer coisa que lhe é oferecida. Amados, a Bíblia nos mostra o segredo: trilhar o caminho que nos deixa próximo, que nos deixa diante desta fonte. Esta fonte é símbolo do Espírito Santo de Deus. A fonte é símbolo do Espírito Santo de Deus. A fonte também é símbolo de vida, de restauração. A fonte é vida abundante. Tudo isto simboliza esta fonte. Jesus disse: a água que eu lhe der, nunca mais tornareis a ter, porque é fonte, aleluia. A palavra é fonte. Jesus é a fonte da igreja. Então, meus amados, Neemias começa ali a reparação. Aí vem o processo. Reparar. Você dá continuidade a um trabalho que começou, parece fácil. Agora você reconstruir do zero é mais trabalhoso. Logo de quebra já veio os contra. Ninguém quer mexer com algo que foi destruído. Dá mais trabalho você convencer alguém que foi destruído, irmão. Dá mais trabalho você convencer alguém que foi destruído por alguma situação